Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Engenheiro de Produção. Eu sou Nelson Júnior e no vídeo de hoje a gente vai falar um tema um pouco polêmico, talvez, aí nos últimos meses, nos últimos anos até, que é talvez esse conflito entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento do próprio agronegócio. Então, assim, será que há esse conflito mesmo? Será que para o meio ambiente ser preservado, você tem que ter um prejuízo econômico de PIB, da economia de um país? Ou será que isso é só um conflito imaginário e que não é bem assim? Só que antes da gente falar um pouco sobre esse assunto específico, eu gostaria de dar 3 avisos. O primeiro aviso é que a gente está voltando a publicar, né? Depois de alguns meses aí sem publicação. Tive algum problema com edição de vídeo, enfim. Mas agora a ideia é que a gente volte a publicar regularmente aqui no canal. O segundo aviso é que a gente agora vai ter uma outra pessoa para fazer vídeos aqui também, que é a Amanda, que participou de um podcast comigo, onde a gente falou sobre o mercado de engenharia de produção. E a ideia é que eu publique na primeira segunda-feira de cada mês e ela publique na terceira segunda-feira de cada mês. E o terceiro aviso é que tem 2 vídeos aí que eu já gravei, mas eles vão sair como vídeo extra do canal. Então, se você quiser saber aí o conteúdo, um é sobre o top 10 livros que eu fiquei devendo, que eu até comentei no último vídeo que eu publiquei, e um outro é sobre Lean Six Sigma, então vai sair em algum dia aí, não sei que dia, mas falta só editar e a gente vai publicar esse vídeo. Então, basicamente é isso e vamos falar então sobre o assunto específico do vídeo, que é o título do vídeo, né? Nos últimos tempos a gente tem visto bastante queimadas na Amazônia, né, no Pantanal. Muita polêmica se criou, se isso pode, se não pode, se é prejudicial, se não é. E basicamente, assim, é prejudicial para o clima, para o aquecimento global, que tem algumas questões conspiracionistas aí, mas é um fato que o planeta está se aquecendo e essas queimadas contribuem com isso de certa forma. Não porque a Amazônia é uma. Porque muita gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas isso não é bem verdade. Mas ela é um organismo, né, da nossa natureza que ajuda tanto a questão do clima quanto a umidade, por várias questões que não tem bem a ver com a engenharia e tem mais a ver com. Assim, tem a ver com a engenharia também, mas tem mais a ver com conceitos biológicos, enfim. E aí sempre surge essa dúvida, mas tá, para queimar, para poder desmatar e fazer e plantar, etc. Será que não tem esse conflito, né? Porque precisa de espaço, de territórios para poder fazer plantações, enfim. Mas alguns estudos já entendem que o Brasil não precisa mais desmatar para evoluir em termos de economia, de produtividade, enfim. As terras que a gente tem agricultáveis hoje já são suficientes para a nossa agricultura se desenvolver. E, de certa forma, a preservação dos biomas que existem na Amazônia, no Pantanal, que são florestas que têm biodiversidade gigantesca, de certa forma pode ser benéfica para o país também em termos de pesquisa científica. Estudos até indicam que a Amazônia de pé, por exemplo, pode gerar um PIB, um aumento do PIB no Brasil de até 7 trilhões de reais. E se a gente for usar a Amazônia de forma sustentável, né, a partir de plantas, animais, né, princípios ativos que esses seres vivos podem proporcionar, vários medicamentos, cosméticos, enfim, tudo isso pode ser produzido a partir da Amazônia, de plantas e princípios ativos que existem lá e a gente desconhece de certa forma, e com uma ênfase em questão de pesquisa, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, a gente pode criar mercados, né, a partir desses seres vivos que lá estão e que não vão, de certa forma, a gente não vai, se a gente desmatar, se a gente queimar, a gente não vai nem saber que existem. Então, basicamente, esse conflito meio ambiente e economia não é bem assim. Inclusive, é um tema bastante caro para a engenharia de produção, né? Uma das 10 áreas da engenharia de produção é a engenharia da sustentabilidade, né? E dentro da engenharia da sustentabilidade, a gente aprende, por exemplo, que o conceito de sustentabilidade ele se baseia em basicamente 3 pilares, né? Que é o pilar ambiental, que é um pilar importante, o pilar social e o pilar econômico. Então, para um ambiente ser sustentável, para uma economia ser sustentável, ela tem que valorizar esses 3 fatores.
Então não é valorizando o ambiental que você desvaloriza o econômico, por exemplo. E aí até dentro da engenharia de produção a gente já lida com conceitos de economia circular, né, que usa a questão da sustentabilidade para poder valorizar a questão econômica também, economia solidária, que tem mais a ver com a parte cooperativa de pessoas, né? Então, assim, primeiro, não há esse conflito e o Brasil não precisa desmatar para se desenvolver tecnologicamente. Inclusive, tem um TED do Michael Porter, né, que é o Porter das 5 forças de Porter, da estratégia competitiva. Tem um TED que eu vou deixar linkado aqui na descrição, onde ele fala assim, eu vou tentar usar as minhas palavras, mas ele basicamente diz o seguinte: quando as empresas, o próprio agronegócio também, ele não cita especificamente o agronegócio, mas ele traz alguns exemplos, né, de como o agronegócio pode ser sustentável, e pode pensar no futuro de solução de problemas sociais. Mas, de certa forma, quando as empresas se preocupam com a questão ambiental, quando elas se preocupam com questões de segurança do trabalho, por exemplo, elas se propõem a revisitar os seus processos e tentar melhorá-los, deixá-los eles mais eficientes possível. E aí, por exemplo, você está num processo de querer economizar água, você pode estar até visando o lado ambiental da coisa, mas se você quer economizar água, por exemplo, você já está, ao mesmo tempo, você está gastando menos recursos, está gastando menos dinheiro também, né? Porque uma empresa, para ter água, tem que comprar água, ou tem que extrair a água de algum local. E aí você se obriga a revisitar e conhecer seus processos tão profundamente que você acaba sendo mais eficiente também. Então você não só não agride o meio ambiente, você não só é uma empresa de forma irresponsável em termos de segurança do trabalho, em termos ambientais, mas você também conhece profundamente seus processos e acaba sendo eficiente naturalmente. Não só porque você está gastando menos recursos, mas porque você também está se obrigando a ser um processo mais eficiente em termos econômicos, enfim. Então é um TED interessante, vou deixar o link dele aqui na descrição. Ou então eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal também para ter acesso aí aos próximos conteúdos que a gente está querendo estar desenvolvendo. E comenta aí qual é a sua opinião sobre questão ambiental, questão social, enfim, sustentabilidade de forma geral, e se você acha que encaixa um país se desenvolver bem tecnologicamente, cientificamente, e ao mesmo tempo preservar seu meio ambiente. Deixa aqui nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para ter acesso aos nossos próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.